Olá, queridos heróis, eu sou o Elvis Ventura. E eu sou o Tony Blake, tudo bem com vocês? Mais um H Mais News pra vocês. Hoje vamos ler essa matéria lá na Gazeta do Povo que fala o seguinte: Brazilianization, como o Brasil deu origem a um termo pejorativo no exterior. Pois é, o Brasil voltou a ter relevância lá fora, só que de forma negativa. Roda a vinheta, pois está no ar Heróis e Mais, em mais um H Mais News. A matéria diz o seguinte, meus queridos heróis: enfim, o Brasil virou referência no mundo, não necessariamente uma referência positiva. Os termos Brasilification, é isso? E Brasilianization, que podem ser traduzidos como abrasileiramento, têm sido usados com cada vez mais frequência para descrever o processo pelo qual países mais desenvolvidos se tornam parecidos com o Brasil. Vocês entenderam isso aí? Você entendeu isso aí, Elvis Ventura? Com certeza. O que acontece? Nós, a República das Bananas, somos referência do que é negativo em países de primeiro mundo, países de liberdade, que vão se aproximando cada vez mais da merda que é o Brasil. Ou seja, os Estados Unidos, na medida que foi piorando, foi se aproximando ao Brasil. Vocês estão entendendo aí, cara? É, o Brasil virou referência, virou tipo um termômetro para coisas ruins. E aqui a matéria continua. Origem em livro de 1991. O livro Geração X, Contos para uma Cultura Acelerada, do autor americano Douglas Coupland, foi um dos best-sellers do fim do século XX. Nele, Coupland trata das angústias e dos dilemas da geração que aquela época estava na casa dos 20 anos. Logo no início, em um capítulo que aborda a falta de oportunidades econômicas naquele período, a obra traz o verbete Brasilianization, cujo significado é descrito como o abismo crescente entre os ricos e os pobres, acompanhado pelo desaparecimento da classe média. Cara, esse livro é de 91 e já mostrava como o Brasil, diferente do que muitos aí falavam, sempre foi um país de merda. Em 1991, cara, eu não lembro quem é que estava no poder, mas não interessa. A esquerda estava no poder desde sempre. Nós nunca tivemos, de fato, um governo de direita até o Bolsonaro se eleger. E, infelizmente, como a máquina pública era gigantesca e, devido também às limitações do presidente e da sua equipe, não conseguiu fazer nada, Tony. Muita gente fala que o governo de ditaduras aí, né, na época, o governo militar, muita gente fala que o governo militar é de direita, era de direita e etc. Meus queridos heróis, vamos estudar melhor a nossa história, porque não é bem assim, né? Não é assim. Não é preto no branco. Não é preto no branco. Aí, Tony, ele fala o seguinte, ó: 30 anos depois, um artigo publicado pela revista American Affairs ressuscitou a expressão. Artigo de 2021 recolocou o termo em debate. Abre aspas, bem-vindo ao Brasil. Aqui as únicas pessoas satisfeitas com a sua situação são as elites financeiras e os políticos venais. Todo mundo reclama, mas todo mundo dá de ombros. Esta lenta degradação na sociedade não é tanto um trem descontrolado, mas mais uma montanha russa nervosa, que ocasionalmente oferece promessas de ascensão, mas nunca se liberta dos trilhos, diz o texto do Rockshow. Esse artigo foi escrito por Alex Rochely. Isso é verdade. Aqui no Brasil tem muita grana, tem muita gente vivendo bem, mas geralmente é a elite. E eu não falo aqui da elite empresarial, eu estou falando da elite política. E artística. Exatamente. A política no sentido geral, sabe, Tony? Você foi artista, foi empresário, mas você tá ligado à política, você geralmente vai viver bem. Vai viver muito bem porque as leis que passam é para beneficiar essa elite, a política aristocrática de esquerda. Então, empresários de esquerda vão estar bem, artistas de esquerda vão estar bem, e assim sucessivamente. E o povo? Vai se lascar. O Brasil é o país da taxação, né? Quando ele fala aqui que dá de ombros é porque muita gente aceita essas leis. Você falou que as leis beneficiam a elite. E muitas delas são feitas para prejudicar o clero, o baixo clero, o povão. A classe média, principalmente. As leis de taxa desse governo socialista que nós vivemos, essas leis só prejudicam os mais pobres.
mas há quem dá de ombros, há quem simplesmente por causa da sua opinião política não tá nem aí, não liga. Em 2022, a publicação conservadora de Washington Examiner publicou um artigo com o título O Abrasileiramento da Califórnia. Para quem não sabe, a Califórnia está sofrendo vários problemas, principalmente por conta de leis que ajudam criminosos. Parece com o quê? Parece com que país isso? Aí ele continua. Nele, o escritor Dominic Green lembra que, nos anos 90, o Brasil era visto como um país que alcançaria a prosperidade no futuro próximo. Neste sentido, diz ele, os Estados Unidos de hoje deveria ser aquilo que o Brasil aspirava a ser naquele passado de otimismo. Mas para Green, os Estados Unidos decaíram ao passo que o Brasil nunca cumpriu a promessa de prosperidade. Tony, você lembra na escola, nessa época dos anos 90, que o pessoal falava Brasil é o país do futuro? Sim. Passava também na TV, Brasil é o país do futuro, sim, blá, 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 blá. E esse futuro nunca chegou. Pra gente nunca chegou. A gente continua tendo uma das linhas automobilísticas mais caras do mundo. Pra você comprar um carro aqui, você tem que dar um rim, um fígado e ainda deixar o seu coração empenhado. A gente atua muito aqui na cultura neste canal, meu querido herói, minha querida heroína. Você que caiu de paraquedas aqui e não conhece a gente ainda. Mas o Brasil também é muito, mas muito medíocre. Medíocre para baixo. Nota 5 para baixo. Na sua cultura, na sua produção de filmes, séries, na sua produção de obras. É muito medíocre. Uma obra que se destaca, mais na frente ela é destruída, estragada. O caso do Alto da Compadecida 2, o caso de Tropa de Elite. Infelizmente, nós não temos uma boa cultura. Os nossos players, eles são muito políticos. Então, infelizmente, a gente também é medíocre na cultura, nas artes. E não por falta de pessoas talentosas, né? Não é por conta disso. É a estrutura mesmo, é esse pensamento socialista que leva a gente para trás. Continuando aqui, o presente dos Estados Unidos do Brasil se parece com o Brasil do passado e o futuro dos Estados Unidos se parece com o presente do Brasil. Green afirma, depois de mencionar que a Califórnia tem fronteiras porosas, ruas esburacadas, escolas comandadas por analfabetos fanáticos, prisões superlotadas, uma taxa de homicídio em alta e um governo corrupto. Caramba, nossa. É o Brasil. É o Brasil, cara. É o Brasil, completamente o Brasil. Brasilizificaram a Califórnia. Exatamente. E o que acontece? Olha isso. Que vergonha. Cara, parece o Brasil. Para vocês terem ideia, eu moro em Taguatinga, em Brasília. Tinha um buraco lá que durou 1 ano para o buraco ser tapado pelo governo. Durou 1 ano, cara. E assim, morador já colocou... Buraco, sabe, em frente à sua casa. Em frente à minha casa, entendeu? E era só os carros passando, batendo e tal. Todo mundo... Foi até a TV lá informar que o buraco estava lá. Mas só depois de 1 ano foi que taparam o buraco. E a culpa é sua, né? A culpa é do contribuinte. Porque você sonega imposto, por isso você, sonegador de imposto, não tem direito a ter um buraco tapado urgentemente, porque você sonega imposto. E aí, vamos tacar mais imposto. Vamos tacar mais imposto, porque a culpa é do povo. Sempre a culpa é do povo. A matéria traz os pensamentos desse autor que popularizou esse termo. Olha aqui. O autor Alex Rochley, um suíço brasileiro que se formou na Inglaterra e vive em São Paulo há 9 anos, conversou com a reportagem da Gazeta do Povo. Ele disse acreditar que o uso do termo abrasileiramento para descrever um processo de deterioração na sociedade como resultado da miscigenação racial não faz sentido. Para mim, essa é uma leitura grosseiramente errada do que está acontecendo na Europa e dos problemas do Brasil. Nenhum dos problemas do Brasil é fruto da heterogeneidade brasileira, afirma. Show de bola! Não tem nada a ver com raça aqui. Nada a ver. É com ideologia. O Brasil é ruim não é porque a gente é uma raça miscigenada. É porque o Brasil é um país que, infelizmente, acreditou nas pataquadas socialistas, pô. Esse é o ponto. Muito show ele falar isso. Ó. Ele continua na interpretação de Rochley. O Brasil é um modelo de uma sociedade onde a diferença étnica raramente gerou divisões políticas. Ele lembra que nos anos 90 e 2000 houve uma corrente de pensadores que usaram o abrasileiramento como modelo de integração racial relativamente pacífica. Show de bola! Tony Olavo de Carvalho já falou isso, que nós brasileiros temos muito a ensinar ao mundo sobre essa questão raça, sim, essa questão étnica. Sim.
sabe? Então, importar essa coisa woke de racismo estrutural e não faz sentido. Não faz sentido pro Brasil. E que legal que ele trouxe isso também. Então, vamos lá. Qual o problema do Brasil? Pensamento socialista, governos paquidérmicos, uma população ignorante que vota no Lula. É isso aí. Esse é o problema do Brasil. Infelizmente é o problema do Brasil. Nós acabamos de ler essa notícia, meus queridos. Brazilianization. Gostei da palavra, mas não gostei do motivo da palavra. Infelizmente, existir. né? Entendeu? Então, tá lá na Gazeta do Povo, vocês podem ler muito mais lá na Gazeta do Povo. Lembrando que o H+ News traz para você informações todos os dias, então fique ligado, se inscreve no canal, deixa seu like e não esquece de jeito nenhum que aqui no comentário fixado temos os patrocinadores deste canal, que é Tom Dimas, nosso querido Tom Dimas com a fórmula de enriquecimento online, link no comentário fixado, e B-Way, Jonas Bressano com o curso B-Way 2.0 agora, sensacional. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.